sobre as nossas vidas. O Senhor Deus é como um tapeceiro, como um artista que está tecendo a vida de cada um dos seus filhos para a glória do seu nome. E hoje nós estamos aqui reunidos de maneira especial para comemorar um pouco dessa tapeçaria que Deus fez aqui nesse lugar, começando há 100 anos atrás. Louvado seja o seu nome por tudo. Nós pedimos aos irmãos que a partir de agora toda reverência, toda atenção, toda devoção seja destinada de coração ao Senhor nosso Deus, porque Ele está no meio de nós.
Pai Santo, Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tu és o Deus dos nossos antepassados neste lugar. O Senhor converteu, Pai, o coração de Joaquim Cândido de Sena, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, trisnetos. Tu és o nosso Deus, Pai. Nós Te louvamos pela magnífica história da redenção que o Senhor efetuou nesta família, Pai. Nós Te conhecemos pela Tua palavra, pelo registro dos Teus poderosos feitos. Tu és o Deus que salva de fato. E nós Te conhecemos pela Tua operação na nossa família. O Senhor, ó Pai, tem agido com atos de grande poder, de salvação. E nós cremos que o Senhor ainda tem muito a fazer. Ó Pai, nós cremos que o Senhor continua operando. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Nesta noite nós tributamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração e pedimos que o Senhor continue a fazer a obra, Pai. Há tantos filhos ainda desta família que estão longe dos Teus caminhos. Há tanta gente aqui, ó Pai, ao redor deste sítio, ao redor desta cidade, que não Te conhece ainda. Há eleitos Teus, Pai, talvez entre nós nesta noite. E nós sabemos que Tu és o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus da redenção, o Deus que transforma vidas, Pai, como fizeste no passado, o Senhor continua fazendo hoje. Nós, então, tributamos louvor ao Teu nome, gratidão de todo o nosso coração pela Tua obra maravilhosa nesta família e pedimos que o Senhor continue operando, Pai, para que vidas sejam libertas do pecado, sejam libertas da escravidão das trevas, ó Pai, e encontrem a Ti, encontrem o nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo, aquele que de fato nos dá alegria verdadeira e esperança, Pai, para os dias depois desta vida. Aceita, portanto, o nosso louvor, a nossa adoração, que nós Te fazemos com coração sinceros, com corações gratos, desejosos de continuar a ouvir a Tua palavra e as Tuas maravilhosas verdades sobre a nossa vida. Aceita o nosso culto, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
3266 Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo glorioso será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus virá. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo medroso será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus virá. Nessa cruz padecer, desprezado morrer, é Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo medroso será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus virá. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Do início, irmãos, com
alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por cobre nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Do início, irmãos. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por cobre nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por cobre nossas vidas, confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cada um de nós que aqui está, deu muito trabalho a Cristo até chegarmos ao aprisco. Demos muito trabalho a Ele, mas Ele, no seu amor perseverante, que não desiste nunca, foi atrás de nós e nos buscou nos vales escuros e sombrios da nossa existência. Então, esse lugar aqui, toda vez que eu vejo os animais e vejo os meus primos aqui indo atrás do rebanho, eu sempre lembro de Cristo que vai atrás das suas ovelhas e nos encontra num estado lastimável, mas com alegria nos coloca nos ombros e nos traz de volta para a casa do Pai. Eu vou cantar essa canção baseada na parábola da ovelha perdida e convido vocês a adorarem a Deus junto comigo, agradecendo a Ele a tão grande salvação que Ele nos deu, pelo seu amor que não desistiu de nós, até que nós nos juntássemos ao seu rebanho. De cortar o coração, ecoou no vale, todo mundo ouviu. Um pastor aflito conta e reconta, sem querer acreditar. Falta uma ovelha sua no curral. Comovido vai em busca de encontrá-la. Ela é fraca e tola, mas ele a estima. Sobe e desce morro, 1000 perigos, vai exausto sem jamais perder a ternura quando chama o nome dela. Por lugares tortos e sombrios, sofre quando a imagina ali. Fosse outra, encerraria a busca, mas incompreensivelmente a ama. E no fim da madrugada encontra, ferida e assustada, mas com vida, e desce a ribanceira como aos 20 anos e a toma com cuidado sobre os ombros fartos. Que alarido é esse no amanhecer? É o pastor fazendo festa no arraial, como se tivesse achado o maior tesouro que jamais se viu. É só uma ovelha a mais, como a estima. Por lugares tortos e sombrios, sofre quando a imagina ali. Fosse outra, encerraria a busca,
invencivelmente a ama, e no fim da madrugada encontra, ferida e assustada, mas com vida, e desce a ribanceira como aos 20 anos, e a toma com cuidado sobre os ombros fartos. Que alarido é esse no amanhecer? É o pastor fazendo festa no arraial, como se tivesse achado o maior tesouro que jamais se viu. É só uma ovelha mais, como a estima. O Senhor Jesus Cristo, no tempo em que Ele andou aqui entre nós para operar a obra da nossa redenção. O Senhor Deus é o autoexistente, o eterno, que nunca teve princípio de dias. No entanto, por amor de nós, se fez homem, assumiu uma natureza humana e se fez homem para poder nos representar na obra da redenção. Sendo Deus e homem, foi perfeitamente capaz de nos representar com a sua santidade e a sua perfeição e a sua humildade. E por outro lado, sendo Deus, foi capaz de suportar a ira do Pai. Foi capaz de sorver o inferno em nosso lugar. E morreu, mas 3 dias depois saiu do outro lado, vitorioso, glorificado, reconhecido como tendo vencido e realizado perfeitamente a obra da nossa redenção, que subiu para o céu como um aroma suave e fez então com que Deus pudesse de novo se reconciliar com pecadores como nós. Louvado seja o seu nome. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não
te detenho, vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Deus vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Deus Queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É grande a alegria que temos em nosso coração nesse instante, quando nos reunimos a tantas pessoas para louvar a Deus, bendizê-lo e adorá-lo na beleza de sua santidade, com um coração repleto de gratidão mesmo por tudo que Deus tem feito por cada um de nós. A gratidão é ainda maior em nosso coração quando nos lembramos que estamos falando para o povo de Irapuã Pinheiro, a cidade mais amada, viu, reverendo Ageu? Por mim. Mas a cidade maravilhosa é Irapuã Pinheiro. É a minha terra, é a terra da maioria das pessoas que estão aqui. E eu fico empolgado demais quando Deus me oportuniza falar aos meus conterrâneos do que Ele fez por mim, do que Ele fez por tantas pessoas aqui. Eu sei que aqui tem muita gente de Acopiara, mas aqui, esse chão aqui é Irapuã Pinheiro. Do que Ele fez por tantos de nós. E do que Ele vem fazendo durante tantos anos. Nós ficamos maravilhados com tudo isso. Fico feliz demais por ter sido incluído nessa programação que celebra os 100 anos da chegada do presbiterianismo ao vencedor, e por que não alargar as fronteiras à cachoeira do Riacho do Sangue, Solonópole? E desde que este evangelho chegou a esse lugar, muitas pessoas foram alcançadas, muitas famílias foram alcançadas. Ao entrar ali na casa, eu contemplava aquela foto, aquela famosa, histórica foto que vocês guardam e que é belíssima, que ajuda a contar a história. E eu fiquei me lembrando quantas pessoas deram suas vidas, quantas pessoas se esforçaram, quantas pessoas se dedicaram, quantas pessoas de tantos lugares. E aqui nós temos como referência maior aqui para o vencedor a figura do senhor Joaquim Cândido de Sena, que é o patriarca de toda a família, mas nós nos lembramos também de outros patriarcas que também se enfileiraram na construção da Igreja Presbiteriana Ebenezer. Nos lembramos, por exemplo, de Joaquim Ferreira de Lima, de Antônio Ferreira de Lima, de Henrique Estevão, de Belisário do Carretão. São nomes que estão nos anais da história da Igreja Presbiteriana Ebenezer. E que precisam ser lembrados para que nós possamos dizer a Deus obrigado por esses homens também, que foram tão importantes na caminhada dessa história e que fizeram essa história acontecer. Quando Natanael de Melo Cortez, o pastor fundador deste trabalho, chegou aqui e trabalhou muito e se esforçou muito com largo apoio do Joaquim Cândido e de toda a sua família, aliás, de toda a família de Joaquim Cândido, eles resolveram uma coisa que falava
da visão missionária que eles tinham, eles resolveram construir o templo no Carretão. Porque o Carretão era central para os demais sítios e fazendas. É assim que está lá nos anais da história desta igreja. E isto era visão missionária, visão de integrar, visão de ir além, visão de alargar as fronteiras. E nós precisamos dar graças a Deus por isso. Porque em tempos tão remotos, homens tão visionários, criados aqui, mas com visão grande de reino, estavam pensando em tantas pessoas, em alcançar tantas pessoas. Se nós fôssemos falar do que temos que agradecer aqui, nós ficaríamos a noite só falando sobre isso. Mas eu não fui chamado para isso. Mas me lembro também, isso também está na nossa história, dos idos de 1950, quando o reverendo Mosley, auxiliado pelo presbítero José Balbino, seu Balbino, trabalhavam na Sussuarana incansavelmente, servindo o jipe de seu Balbino, como todos chamam por aqui, de ambulância, de tudo que fosse preciso, servindo a comunidade em nome de Deus e em nome do Evangelho. Homens que também alavancaram o trabalho presbiteriano em nossa região, naquela década tão frutífera para toda essa região. Nós ficamos agradecidos. O Sínodo do Ceará, sim, o Sínodo do Ceará, me atrevo ainda a falar em nome do Sínodo do Ceará, a qual outro dia ainda presidia, se alegra com este momento. Mas agora, o Sínodo, nós temos um novo Sínodo na nossa região. O Sínodo Cearense, é que mudou o nome do Sínodo dessa semana. O Sínodo Cearense Interiorano. Nós ficamos agradecidos por tudo isso. O Presbitério Central do Ceará está em festa junto com a Igreja Presbiteriana Ebenezer. E nós ficamos imensamente gratos por cada um de vocês que fazem essa história, que estão construindo essa história. Eu não poderia pregar sem dizer isso antes. E sem dizer que amei a programação, Ari. Muito bela. Os presbíteros, só faltou pastor. Achei que só faltou uma coisa. Por achar que faltou, vou acabar dizendo. Vocês tinham que ter feito uma oficina. Uma oficina com Meides e Zé do Quinco. Porque são as duas mentes que mais sabem de história na nossa região. E que mais conhecem a história da nossa igreja aqui nessa região. E conhecem a história de todas as famílias aqui. E eu queria muito estar nessa oficina para fazer umas 15 perguntas a essas mentes que brilham. Se quiser do Quinco não professa a nossa fé, mas historicamente, colocando ele e Meides, não fica a desejar para ninguém. Eles vão saber detalhes da história. Eles vão saber a história quase de todos os cultos, nome de todas as pessoas. E eu acho que teria sido muito interessante para os 110 anos. Combinado? Então, nós ficamos felizes, meus irmãos, por estar aqui com tantas pessoas e agora sim vamos abrir as nossas Bíblias para o livro do profeta Ageu. E aí eu disse à minha esposa, vou pregar o livro do profeta Ageu. E ela disse, será que o reverendo Fulton não vai ficar chateado? Porque os dois pregadores subsequentes serão Ageu e Fulton. Mas vamos ler o livro do profeta Ageu. Do profeta Ageu. No capítulo 1, eu convido aqueles que puderem se colocar em pé. O livro do profeta Ageu, no capítulo 1, registra o seguinte. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos,
considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Deus eterno, Pai amado, eu te dou graças pela tua palavra. E sei, ó Deus, que a tua igreja já orou em favor disso. Em favor de ser encontrada por ti e encontrada pela tua palavra esta noite. O presbítero Tiago já nos antecipou, rogando que o Senhor nos ilumine. E eu quero pedir ao Senhor, tenha compaixão de nós. Eu te peço, faz-nos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Olhando para esse texto, quando vejo essa parte que está encravada aqui mais no centro do texto, quando o profeta diz: tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Rapidamente eu tenho a impressão que o profeta estava falando dos brasileiros. Porque esta não era uma realidade apenas daqueles homens, daquele momento histórico. Essa também é uma realidade desse momento que vivemos. Porque eles viviam essa realidade porque haviam desprezado o mais importante. Porque haviam deixado de lado aquilo que era determinante em suas vidas. Aquele povo tinha acabado de ser liberto de um cativeiro. Ainda estava fresco em sua memória o sofrimento do cativeiro. Aquele povo trazia consigo ainda as marcas da escravidão. Havia só uns 16, 17, 18 anos que aquele povo tinha chegado do cativeiro. E quando aquele povo foi tirado para o cativeiro, o templo foi destruído. E o templo era um lugar muito importante para eles. Porque era o lugar da presença de Deus. Porque era o lugar onde eles adoravam. Porque era o lugar onde eles se reuniam. Porque era o lugar que eles tinham como referência da presença de Deus. E lá mesmo no cativeiro eles sentiam saudades do templo, eles almejavam o templo, eles queriam ir de volta para o templo. Mas quando eles chegaram de volta do cativeiro,
Deus lhes deu a incumbência de reconstruir o templo. E eles até começaram rapidamente a reconstruir o templo. Mas aí vieram os problemas, os sonhos pessoais, as dificuldades. Foram surgindo coisas que nós podemos chamar de desculpas. E essas desculpas foram sendo fortalecidas na vida do povo, e o povo abandonou a reconstrução do templo. Mas o povo não abandonou os seus planos pessoais. Mas o povo não abandonou os seus sonhos. Mas o povo não abandonou aquilo que era produção do seu próprio coração. O povo abandonou a instrução do Senhor, mas não abandonou aquilo que era próprio do seu coração. Nesse momento, Deus olha para o povo como bom pastor. Deus olha para o povo como alguém que se importa com o povo, como alguém que diz: eu não vou deixar esse povo se perder. E Deus chama a atenção do povo através do profeta Ageu. Deus levanta um homem no meio do povo para falar ao povo da necessidade que eles tinham de se voltar para Deus e de reconstruir o templo, e de reconstruir o lugar da presença, da habitação de Deus. Pastor, mas hoje nós não precisamos mais desse templo físico, estruturado para adorar. Não, e nem nós temos mais esse desafio de construir templo. Nós temos um templo bonito aqui, um bonito no Carretão, outro melhor ainda no Irapuã, um bonito na Copiara, no Iguatu. Nós temos templo todo canto. Hoje não tem mais necessidade de templo. E nem a ideia de templo é a mesma hoje. Mas hoje nós também temos outros desafios. Hoje nós também temos outras ordens que precisam ser ouvidas e que não estão sendo ouvidas. Uma delas é: não deixe de congregar como é costume de alguns. Eu fui pastor nessa igreja durante 9 anos. E sei, não só dessa igreja, mas sei que em toda a nossa região nós temos dificuldade com o congregar, com o ir à casa do Senhor, com o viver a comunhão dos santos, com o experimentar de perto o ouvir da palavra, o aconselhamento de Deus. Naqueles dias eles tinham uma ordem: reconstruam o templo. Em nossos dias nós temos tantas ordens. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Adorem em espírito e verdade. Amem uns aos outros. Evangelizem, discipulem. Anunciem o evangelho. E a nossa história é inspirativa para isso, porque quando nós vemos Natanael Cortez sair do Alencar e vir até aqui a cavalo, dá trabalho vir de carro, irmãos. E vir até aqui a cavalo, é inspirativa a nossa história. Mas não sei por que nós também estamos parados como o povo de Judá, empenhados com outros projetos, vivendo outros sonhos. E nós devíamos nos voltar para Deus e ouvir a boa vontade do nosso Deus nos dizer: considere o seu caminho, considere o seu passado. E se nós formos considerar aqui hoje, para nós, eles consideraram lá, tomaram em consideração o que Deus estava dizendo, mas agora para a nossa realidade aqui, se nós formos considerar hoje, nós também vamos encontrar em nós as mesmas coisas que eles encontraram neles, outro tempo passado, no outro momento histórico. Eles perceberam-se negligentes. Quando a palavra do Senhor foi ao povo, o povo se percebeu negligente. E nós precisamos considerar a nossa história, considerar o nosso passado, olhar para 100 anos atrás e pensar que legado deixaremos para os outros que comemorarão os 200 anos. Como a nossa história está sendo construída agora, nesse momento. É bom lembrar a história. Melhor ainda é construí-la com o apoio, com a graça de Deus. Nós precisamos olhar para nós agora e nos percebermos que somos negligentes. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Como nós temos dito isso? Não veio ainda o tempo
o tempo de ir à igreja, não veio ainda o tempo de me dedicar, o tempo de me esforçar, o tempo de ser diligente, o tempo de ser evangelista, o tempo de ser discipulador. Esse tempo ainda não tem, eu não tenho tempo para isso, o povo diz. E Deus estava dizendo, vem cá, como é que vocês dizem que não veio o tempo ainda? O tempo já é chegado. Aliás, nós já estamos atrasados. É tempo de reconstruir. É tempo de recomeçar. O povo se percebeu negligente para com o templo como lugar que Deus desejava reconstruir. Nós também temos sido negligentes para com o templo. Nós não temos um templo para reconstruir, mas nós temos uma igreja para manter. Com aquilo que Deus exige de nós. Senhores crentes são fiéis na entrega de dízimos e ofertas, no arregaçar das mangas e entrar para o trabalho. Aquilo que Deus nos convocava a fazer lá atrás, Deus continua nos convocando a fazer hoje. Nós não temos um templo para reconstruir, mas nós temos templos para manter. Nós temos igreja para manter toda essa região evangelizada, fazendo com que a voz do evangelho possa ecoar nesses rincões todos. E se não fizermos isso, somos negligentes, egoístas, pecadores. Como tamanha graça nos alcança, como tanta misericórdia nos enlaça, e nós negamos isso aos outros. Calamos. Ou então, ousamos contar, quem sabe, os nossos projetos, as nossas coisas. É preciso pensarmos outra vez no que diz o Senhor. Este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Mas o tempo já havia chegado. Aqui também o tempo já é chegado. Já é chegado o tempo de, em cada vila desta cidade, ter a presença da igreja. Já é chegado o tempo de olharmos para as cidades circunvizinhas e pensarmos, onde não tem a igreja, nós vamos implantar. O tempo já é chegado. Não negligenciem isso. Muitos nos nossos dias virão quando for conveniente, mas realmente eles negligenciam a casa de Deus. Muitos dizem, eu não vou hoje, eu não tenho muito envolvimento, eu sou crente, mas assim, eu não preciso estar tão envolvido. Você que está dizendo isso, o seu Deus diz que precisa. O seu Deus diz que precisa estar envolvido de corpo e alma. O seu Deus diz que precisa dar a vida por isso. O seu Deus lhe chama para ser discípulo, e discípulo é aquele que consegue entregar-se pela causa. Aliás, se você não consegue fazer isso, você não é discípulo. Meus queridos irmãos, é preciso pensarmos que aquele povo negligenciou a verdade enquanto vontade de Deus revelada aos homens. A verdade de Deus já havia sido dita a eles sobre toda a libertação, sobre o processo, e agora já libertos, a verdade de Deus é insistente para com eles. E eles conseguem dizer, não é chegado o tempo. E nós também conseguimos dizer, se der tempo, quando der tempo, um dia, quem sabe. Só mudou os pecadores. O pecado é o mesmo. Compreendem, meus irmãos? É preciso repensarmos nesse momento histórico como temos vivido. É preciso pensar o nosso passado, o nosso presente, para vislumbrarmos que futuro teremos. Mas aquele povo, quando avaliou sua situação, pela graça de Deus, e isso é graça mesmo, aquele povo se percebeu, aquele povo se enxergou, aquele povo se deu conta de sua
inadequação com a vontade divina. Aquele povo se deu conta do quanto eles estavam distantes. E ele se deu conta porque o profeta Ageu foi lá na ferida, tendo semeado muito e recolhido pouco. É nossa realidade ou não é? O profeta Ageu foi no ponto, ele disse: comeis, mas não fartai-vos. Nós estamos vivendo assim, meus irmãos. Tem gente que para viver bem tem uns 30 empregos. Aí passa o dia todo e de noite ele diz assim: eu não tenho tempo de ir à igreja. Nada contra ter bons empregos. Acho que você deve. Agora, quando o emprego, o crente chega lá na igreja que eu pastorei e diz assim: pastor, não vim porque não tive tempo. Foi uma questão de trabalho, vou orar para Deus tirar esse trabalho de você. Está atrapalhando sua vida espiritual. Está atrapalhando sua vida espiritual. Meus queridos, aquele povo percebeu. O profeta Ageu diz: bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário coloca num bolso furado, num saquetel furado. O dinheiro não dá para nada. Eu fiquei pensando que essa realidade é a nossa. E como nós precisamos nos dar conta de que isso tudo é vão, de que isso tudo é nada, se Deus não estiver conosco e se nós não estivermos ouvindo e fazendo a sua boa e perfeita vontade. Entendi que precisava falar sobre isso para que a gente considerasse a nossa história e para que a gente percebesse o que Deus está fazendo agora, nesse momento conosco. Entendi que nós precisávamos também pensar se no limiar, no marco dos 100 anos de história, nós estamos organizados conforme a vontade de Deus, ou se nós também estamos negligenciando a verdade revelada do nosso Deus. E aí, aquele povo percebeu essa necessidade, percebeu a necessidade de ter uma iniciativa diferente. Deus disse ao povo: Deus é muito bom, Deus é bom demais. Deus disse ao povo: suba ao monte, no monte já tem tudo preparado, tragam madeira de lá, edifiquem a casa. Deus só disse faça, as providências eu tomo. E Deus tem dito a nós faça, e nós temos dito eu não sei. E Deus tem dito faça, porque quando a gente se dispõe a fazer, a gente precisa lembrar que Ele está conosco, porque Ele diz que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele anda conosco, Ele vem conosco, Ele estava com o povo, Ele veio com o povo, Ele livrou o povo, e agora Ele conclama o povo a fazer uma atividade, dizendo: eu estou com vocês. Se tem um negócio que crente não pode dizer: eu não posso, eu não sei. E aqui não é nem uma questão de teologia torta, não. É porque Deus está conosco. O crente pode dizer: eu não sei, mas meu Deus me ensina. Eu não posso, mas meu Deus me fortalece. E eu vou na força do Senhor. E eu vou de acordo com a palavra do Senhor. Havia uma necessidade que tomasse uma iniciativa. Deus estava dizendo: façam. Mas alguém tinha que tomar a iniciativa. Aí era que estava a questão. Quando alguém precisa tomar a iniciativa, e é pecador que toma a iniciativa, pecador sempre toma a iniciativa errada, se Deus não estiver guiando, se Deus não estiver iluminando, se Deus não estiver conduzindo, se Deus não estiver mudando. Pois Deus fez isso. Deus mudou o coração do povo, Deus mudou o espírito do povo, Deus mudou a mente do povo, para que o povo tomasse a iniciativa certa. Deus fez isso. E Deus faz isso conosco também. Diz o texto no versículo 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e eles se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Isso daqui é graça, graça. O povo estava parado, estagnado, pensando nos seus projetos.
Mas Deus vai lá, mexe no espírito do governador, mexe no espírito daquele que estava responsável pela gerência ali do templo, e mexe no espírito do povo e muda a atitude do povo. Minha oração é que esta noite seja um marco também na nossa vida. E que Deus mexa também no nosso espírito, no nosso coração, nos mude, nos transforme e nos faça ter iniciativas corretas. E nos faça pensar de outro modo. E aí tem uma grande necessidade do povo, que também é uma necessidade nossa. Reconsiderar. Rever. Nós precisamos fazer isso. Precisamos reconsiderar o nosso caminho. Precisamos reconsiderar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas idealizações. Precisamos reconsiderar. O tempo corre, mas eu preciso dizer tudo que eu tenho aqui, viu, irmãos? Tenham paciência. Nesse terceiro momento, nessa nossa terceira proposição, eu queria dizer que o tempo da advertência deve ser o tempo da mudança e o tempo da obediência. A advertência é chegada, a mudança é preciso, a obediência já é tardia, deve acontecer já. Não se pode deixar para amanhã o que Deus pede que seja feito hoje, agora. Nós podemos aprender com isso. E aí o versículo 12 diz assim: então Zorobabel, a epígrafe que anuncia esse texto diz: o povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. A graça de Deus, a misericórdia de Deus faz com que o povo atenda a sua voz, faz com que o povo receba as palavras do profeta e faz com que o povo tema diante de Deus. Essa foi a reação daquele povo naquele dia. Qual é a sua reação hoje? Que postura você toma hoje? Que caminho você assume hoje? O que você considera enquanto história e o que você reconsidera enquanto vida? É preciso pensar sobre isso. Precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus como única e suficiente autoridade, como autoridade maior e suprema. Precisamos atender a voz de Deus sem questioná-la, porque ela é soberana. Precisamos atender a voz de Deus sem colocar questionamentos. E eu me lembro aqui de uma coisa fabulosa, me veio à mente. Pedro, pescando. Lança as redes, Pedro. Senhor, eu passei a noite pescando. Lança a rede, Pedro. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Não questiona Deus, irmão. Faz. Não pensa que você é melhor do que Deus. Não, você é miserável pecador. Não pensa que você pode estar de igual para igual. Não, Ele é Deus soberano. Você precisa ouvir. Eles foram auxiliados com a presença de Deus. Nós também somos. O versículo 13 diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E isto é extraordinariamente belo e deve trazer imensa gratidão ao nosso coração. O povo de Deus nunca é chamado para fazer alguma coisa que Deus não esteja com ele nessa lida, que Deus não esteja com ele nessa tarefa, que Deus não esteja com ele iluminando, guiando, segurando, ensinando, fortalecendo. Deus estava com o povo, Deus está conosco. O Senhor mudou o coração, a mente, o Senhor se fez presente, o Senhor conduziu o povo.
versículo 14, parte B do versículo, diz assim: eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Deus também está te chamando para vir e se colocar ao trabalho na casa do Senhor, seu Deus. Tem um espaço para cada um de vocês. Tem um trabalho para cada um de vocês. Tem uma atividade que Deus quer que você realize. Mas você tem dito, ainda não é tempo. Quando for tempo, um dia, quem sabe. Pensa sobre isso. E eu sei que meu relógio já caminha velozmente. Mas eu quero, nesse instante, dizer aos irmãos que existem coisas que precisam ser tratadas em nossa vida. E que Deus nos trata assim, revelando a sua palavra. E eu creio que Deus esta noite está tratando a nossa vida. Que Deus está nos chamando para fazer a história. Que Deus está nos chamando para arregaçar as mangas. Que Deus está nos chamando para um tempo novo. Que Deus está nos chamando para cuidar da igreja como porta-voz dos céus aqui na terra. Que Deus está nos conclamando para um momento novo, como fez com o povo naquele tempo. Talvez você tenha dito até agora: eu não tenho tempo. Um dia, quem sabe? Talvez você tenha dito: não é importante a minha presença lá no Vencedor. Que dia é aqui, pastor? Não, que dia da semana do culto aqui? Terça-feira. Não é importante não, eu vou ficar em casa, hoje eu estou cansado. Um domingo de tarde no carretão. Ih, rapaz, é quente demais para chegar lá. O deserto era frio e Deus se fazia presente, aquecendo o povo numa coluna de fogo. O deserto era quente e Deus se fazia presente numa nuvem, guardando o povo. Você não tem desculpa. Toda desculpa que você der é apenas uma desculpa diante do seu Deus. Deus está chamando para que você reconsidere o seu caminho nesse momento histórico. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Deus em paz agora, despedimos no Senhor, certos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Sim, Senhor, reina no nosso coração. Agradecidos estamos, ó Pai,
pelos pioneiros desse trabalho, por quantos que aqui passaram proclamando as boas novas de salvação, e por aqueles que aqui ainda continuam fazendo a tua obra. Nós te louvamos, Senhor, por esse povo que hoje aqui está. E se houver alguém que ainda não entregou sua vida a teu Filho Jesus, que ouça o chamado para fazer parte da família espiritual. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, continue com o povo dessa região e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.